ele se coloca em pé. O pastor não pode estar conosco na festividade, estava viajando. O homem é ousado. Levanta sua mão, profeta, da cara. Todo Deus, é motivo de alegria, Senhor. Receber mais uma vez o teu servo aqui na nossa casa, na tua casa, Deus. Deus, eu não quero pedir para o Senhor abençoar a vida dele, Senhor, porque ele já é abençoado por ti. Mas use, o Pai, nessa noite, uma boa medida para nossas vidas, uma medida bem grande, Deus. Traz uma palavra revelada, uma palavra rema, que venha de conta aos nossos corações nessa noite. Essa é a minha oração no nome de Jesus. No nome de Jesus. Saúde a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E, além de prazer, temos a grande responsabilidade de compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus, né? Esse culto denominado culto de milagres, é isso, né? E ainda mais comemorando o aniversário do pastor Anderson, né? A gente sabe que quem nasce em maio é privilegiado, né? Sim, né? E eu não falei com o pastor Manuel no começo, né? Eu me sinto aqui à vontade, né? Me sinto em casa, além de já sempre me sinto em casa, mas ainda depois que eu vi isso aí. Dia 9 de maio, a Igreja Batista Ganhada completa 43 anos de existência. Estou falando de maio, né, gente? E dia 10 de maio, eu completo 27 anos de ministério junto à Igreja Batista Ganhada. E dia 15 de maio, eu completo 62 anos de idade. E agora, no sábado e domingo, nós faremos 2 cultos de agradecimento a Deus pela existência da Igreja Ganhada vez mais na minha vida. No sábado, o pastor Daniel ministra a palavra e no domingo serei eu mesmo, né? Mas, graças a Deus, estava no culto e observando a missionária Sofia Lobaira. Que maravilha, levanta a mão, fica, né? Aquela postura dela, cheia de unção. Glorioso. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Texto que se encontra no livro de Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, versículos 7 a 11. Êxodo 33, versículos 7 a 11. A versão da minha Bíblia é a NVI, nova versão internacional. Êxodo 33, versículos 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto pensando um pouquinho sobre isso que Moisés costumava fazer, né? E especificamente essa tenda que ele construiu, que montou fora do arraial, que aqui na Bíblia chama-se tenda do encontro. Na Almeida Revista Atualizada do Fiel fala tenda da congregação, é isso? O que significou essa tenda
tenda da congregação para Moisés. E quais as lições que essa atitude, essa tenda do encontro, essa tenda da congregação traz para nós que estamos aqui nessa noite? Esse texto, além da preciosidade que a gente encontra, traz para a gente lições profundas, principalmente sobre o nosso momento de oração com Deus. Eu gosto de dizer que, primeiramente, essa tenda da congregação significou para Moisés momento e lugar para ele recarregar as suas baterias espirituais. Entenda um pouco a dinâmica da vida de Moisés, né? Eu lembrando do pastor falando que precisava tirar aqui no mínimo uma semana de descanso. Na realidade não vai descansar, vai trabalhar, né? Trabalhar só um pouco fora da igreja. E Moisés também, ele precisava de descanso, mas na realidade ele estava, de certa forma, trabalhando, mas trabalhando fora do arraial. O texto deixa bem claro que ele montou a tenda fora do arraial. Por quê, gente? Imagine, vocês conhecem um pouco lá no capítulo 18, a gente viu um pouquinho sobre como que era o dia a dia de Moisés lidando com aquele povo que sempre murmurava, que sempre reclamava, que não estava contente com nada. Chegava para Moisés no deserto: nós queremos água, vinha água. Ó Moisés, agora nós queremos carne, vinha carne. Ó Moisés, nós estamos cansados desse maná, a gente quer voltar para o Egito porque lá nós temos melões, pepinos, alhos, inverno, tanta coisa indigesta, né? E quando não tinha mais o que reclamar, dizia Moisés: era melhor a gente ter ficado no Egito, porque lá nós tínhamos onde enterrar os nossos irmãos. O povo sempre reclamando, sempre dando trabalho para Moisés. E a Bíblia fala aqui em Êxodo capítulo 18 que Moisés estava atendendo o povo que vinha consultá-lo. E aquela fila enorme no deserto, aquele calor escaldante, e Moisés ali atendendo aquele povo. O sogro dele chegou, Jetro, olhando assim, e falou: Moisés, não é bom o que tu fazes? E Moisés até falou: que é isso, né? Estou aqui atendendo esse povo, meu sogro que não vive no dia a dia, chega para mim e fala assim: não é bom o que tu fazes? E Jetro falou: olha Moisés, desse jeito você está se cansando, está cansando o povo. Olha, faz o seguinte: escolha entre o povo 70 homens sábios, espírito de sabedoria, cheios de espírito, e divida eles para atender a 1000, a 100, a 50 e 10. E só traga para você os problemas mais indissolúveis, mais importantes. Deus falou: está arrasando, né? Mas mesmo com tudo isso, gente, mesmo Moisés dividindo a carga, para ele ainda era algo pesado cuidar daquela multidão no deserto. E ele entendia que precisava num momento para recarregar as suas baterias, as suas energias espirituais. E ele sabia que durante o dia não poderia fazer aquilo. E ele pensou a respeito e teve essa ideia, com certeza orientada por Deus. Montou essa tenda fora do mar. E todo dia, logo cedo, ele ia para a tenda, e o texto fala que ele ficava a sós com Deus. Todos nós precisamos também, gente, fazer esse momento a sós com Deus. A gente não precisa montar uma tenda, né? Mas a nossa tenda de encontro, a nossa tenda da congregação, pode ser o nosso quarto, pode ser a garagem da nossa casa, pode ser em qualquer lugar, mas o importante é que esse lugar nos dê um momento para ficarmos a sós com Deus, para colocar diante dele toda a nossa carga que estamos enfrentando, porque nós somos seres humanos e esquecemos disso. E às vezes estamos trabalhando na igreja, isso não é só pastor, os líderes, líder de louvor, líder de jovem, ele está trabalhando, fazendo as coisas e às vezes não tem tempo para relaxar diante de Deus. São às vezes as nossas orações corriqueiras, porque a gente já está apressado para ir para a igreja, está apressado para preparar o sermão, está apressado para agendar o louvor, preparar as coisas, e a gente não tem tempo às vezes para recarregar as nossas energias. Oh Deus, obrigado Jesus. E essas energias espirituais são carregadas através de oração. Mas não é uma oração comum, é uma oração que o texto
Deus face a face, como se conversa com Ele. E eu acredito que o verdadeiro sentido da oração é esse: é conversar com Deus como se conversa comigo. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente tem a oração como se fosse uma reza, como algo programado. A gente às vezes passa a noite mal, né? Dorme mal, tem insônia, né? O colchão já não está tão cômodo como antes, o travesseiro, e a gente acorda cheio de dor e a gente fala: Senhor, obrigado pela noite maravilhosa. Foi maravilhosa mesmo? Não foi, né, gente? E se nós fôssemos sinceros, a gente diria isso: Senhor, muito obrigado, porque a noite não foi maravilhosa. Eu preciso trocar de colchão, eu preciso trocar de travesseiro, eu preciso cuidar dos meus ossos, que a minha coluna não está correspondendo, mas te dou graça porque vai poder com vida. Te dou graça porque eu posso ainda, no meio dessa turbulência toda, conversar contigo. Obrigado, Jesus. Nós precisamos, gente, desse momento a sós com Deus. Não é só um momento a sós, mas com seriedade, com transparência. Porque a oração verdadeira, na sua essência, traz isso: conversar com Deus como um amigo. Eu sempre digo que amigo é uma pessoa diante da qual a gente pode pensar em voz alta, porque ele vai nos entender, ele não vai nos censurar. Tem hora que ele tem que chegar e falar assim: olha, eu sou seu amigo, né? Isso que você está fazendo, está dizendo, não é legal. Eu estou aqui para te ajudar porque eu sou teu amigo. Esse é o verdadeiro amigo. E é isso que Deus espera de nós: que nós sejamos verdadeiros amigos dele, a ponto de abrir o nosso coração para ele e colocar para ele as nossas falhas, os nossos fracassos, os nossos temores, as nossas fadigas, como também os nossos sonhos e os nossos desejos, porque Deus tem prazer em conhecer. E Jesus falou a respeito da oração, em Mateus capítulo 6, algo parecido. Ele diz: tu, quando orares, entra no teu quarto. No teu quarto, fecha a porta, e lá no teu quarto, em secreto, fala com Deus. E veja que Jesus fala: Deus vê a tua oração. Jesus não fala que Deus ouve, ele fala que Deus vê, o Pai vê, porque ele sabe exatamente o que está dentro do nosso coração. Aleluia! Moisés precisava disso diariamente para lidar no dia a dia com a labuta, com a exigência daquele trabalho de ser líder daquela nação exigente. Ele precisava todo dia ir lá conversar com Deus para descarregar as suas emoções, as suas frustrações, para recarregar as suas baterias espirituais. Quando a gente lê o livro de Atos, o livro de Atos é fantástico. A gente lembra de Atos pensando no Espírito Santo, e Atos é um livro que fala mais sobre o Espírito Santo, mas Atos também é um livro de oração. Os apóstolos, os discípulos entenderam que precisavam constantemente recarregar as suas baterias espirituais, e isso era através da oração. Quando a gente começa lá no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, diz o seguinte: olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam lá, querido. E segundo alguns, 50 dias, 120 pessoas ali esperando algo, porque Jesus tinha dito lá em Lucas 24: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais. E eles estavam lá esperando, mas não estavam esperando apenas sentado, eles estavam lá esperando, orando. E numa dessas orações o Espírito Santo desceu, encheu aquele lugar. E aconteceu coisas maravilhosas que hoje traz de novo Pentecostes. Embora Pentecostes era uma festa de Deus, mas o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Aleluia! Para um grupo de pessoas que estavam orando constantemente, recarregando as suas baterias espirituais. E esse Espírito Santo que envolveu aquele grupo, deu a eles poder
ligado que esse poder, essa energia, precisava ser recarregado. E isso só era possível através da oração. E aí quando a gente chega em Atos 3, que acontece aquele milagre fantástico daquele homem coxo, né, que ficava na entrada da porta chamada Formosa do templo, pedindo esmola. O texto diz o seguinte: Pedro e João subiu ao templo a hora da oração chamada. Eles estavam indo lá para orar. E quantas vezes Pedro e João foram naquele lugar para orar? Porque isso se tornou uma rotina necessária na vida deles. E eles chegando ali, um certo dia, o rapaz estendeu a mão, esperando a esmola. E Pedro e João falam assim para eles: olha para nós. Olha para nós. Olha que coisa. E aquele homem olhou esperando que ia receber uma oferta, né? Uma esmola. E aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: olha, nós não temos prata nem ouro. Aleluia! Temos, nós que damos em nome de Jesus Cristo, levando a ti. E aquele milagre aconteceu. A Bíblia fala que o homem, né, foi curado instantaneamente, e eles o ajudaram a levantar, e ele entrou no templo pulando, saltando, dando glória a Deus. Agora veja o que Pedro e João dizem para ele: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós damos. E o que eles tinham? Unção e poder. E por que eles tinham unção e poder? Porque as suas baterias espirituais estavam sempre sendo recarregadas através dessa oração. Eles iam todos os dias para o templo para orar. E as suas energias estavam sendo cada vez mais recarregadas. Nós precisamos desse momento. Nós precisamos, tal como Moisés, ter esse momento de encontro a sós com Deus para recarregar as nossas baterias espirituais. Mas muito mais do que isso, esse momento de estar a sós com Deus, essa tenda da congregação, além de trazer para nós, além de propiciar para nós essa questão de recarregar as nossas baterias espirituais, esse momento traz para a gente cada vez mais intimidade. Eu acredito que o mais importante da vida do cristão é ter intimidade. Aleluia! Moisés tinha essa intimidade com Deus, porque o versículo 11 diz: olha, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Deus deseja que nós sejamos amigos íntimos. Deus deseja que nós tenhamos intimidade com Ele. Aleluia! Mas essa intimidade só é adquirida, conquistada através de tempo de relacionamento. Eu conhecia o pastor Manuel, só que eu ouvi falar. Aí, como disse João, agora meus olhos te veem. E esporadicamente no café dos pastores, até que a gente foi pegando uma amizade, e agora, né, somos amigos. Porque o relacionamento foi se estreitando. Obrigado, Jesus. E com Deus é a mesma coisa, gente. Nós precisamos desfrutar e conquistar a intimidade. Abraão foi uma das pessoas que conquistou uma amizade tão grande com Deus, que a Bíblia fala que ele era chamado amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Imagine Abraão passando assim na cidade, e as pessoas: quem é? Quem é? Olha, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é amigo de Deus. Olha, não mexe com ele, porque ele é amigo de Deus. E se você mexer com ele, está mexendo com Deus. Que coisa bonita a gente ser chamado amigo de Deus. Jesus disse certa vez para os seus discípulos, e isso não foi no começo do ministério, não. Ele fala: já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. Jesus desfrutou da intimidade daqueles 12 homens durante no mínimo 3 anos e meio, 24 horas por dia.
Intimidade se conquista através de relacionamento. E como que a gente se relaciona com Deus? E como que a gente conquista e adquire essa intimidade? Através da oração, através da leitura da palavra. Eu sempre digo que quando a gente ora, nós falamos com Deus. E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. E as crianças sabem disso, né? Logo pequenininha na salinha, ela já aprende, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E a gente cresce e esquece que precisamos ler a Bíblia e fazer oração para crescermos espiritualmente, para desfrutarmos da intimidade. O salmista no Salmo 25,14 é um versículo que eu gosto. Ele diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele fará conhecer os seus segredos. Que coisa bonita! Conhecer os segredos de Deus. Aleluia! Deus tem prazer em dividir os segredos dele conosco. Obrigado, meu Deus. Mas para isso a gente precisa se tornar amigo íntimo dele, desfrutar da intimidade. Voltando para Abraão, que era amigo de Deus, quando a gente lê Gênesis 18, Gênesis 19, que coisa bonita, né? Deus queria destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Ele não precisava dar satisfação para ninguém, porque ele é soberano. E aquelas duas cidades iriam colher o que estavam plantando. Mas a Bíblia fala que Deus estava conversando com os anjos, e eu gosto dessa conversa. Eu fico encantado com isso. A Bíblia fala que Deus conversando com os anjos, ele fala assim: porventura ocultarei eu o que vou fazer a Abraão? Já vista que ele vai se tornar pai de uma grande nação? Deus se preocupou com Abraão porque era amigo dele, e Deus queria dividir com Abraão a decisão que ele havia tomado. Glória a Deus! Destruir aquela cidade. E Deus vai falar para Abraão, e fala com Abraão e permite que Abraão, como um bom judeu, negocie com Deus. E Abraão entra naquele momento de intercessão, negociando. Oh Deus, eu sei que é maravilhoso, né? Mas, olha, não fique zangado se eu for um pouco mais ousado. Se o Senhor encontrar 50 juros, o Senhor poupa. Deus, Abraão é pouco. Abraão, 45, 40, 30, 20, ele vai negociando com Deus, e Deus não se sente ameaçado, não se sente zangado, Deus não fica aborrecido com a ousadia de Abraão, porque aquela ousadia foi conquistada através da intimidade. Aleluia. Deus conversa com Abraão, e até Abraão chegar no número de 10 e não consegue. Mas se você ver lá no finalzinho do capítulo 18, depois o desenrolar da situação do capítulo 19, a Bíblia fala que depois Abraão conversou com Deus, ele saiu da presença de Deus. Pode terminar no verso. Aleluia! E a Bíblia fala que Deus foi dado a destruir a cidade, mas depois fala que pesou no coração de Deus que tem destruído a cidade. Por quê? Porque lá tinha alguém importante para Abraão ser. E Deus não destruiu aquela cidade antes que o sobrinho de Abraão, Ló, saísse com suas duas filhas. A mulher teve a oportunidade, não quis, né? Só depois. Veja que os anjos falam assim: olha, apressa-te em sair, que nós temos uma missão, mas a gente só pode fazer o que Deus nos mandou depois de você sair. Veja que coisa interessante, meu Deus. Ló não tinha predicado, não tinha qualificação para impedir a destruição daquela cidade. Mas a vida de Abraão, que intercedeu para aquela cidade, intercedeu para o seu sobrinho, falou alto diante do coração de Deus. E Deus colocou Ló com as suas duas filhas. Porque Abraão mas Deus queria compartilhar com Abraão aquilo que ele queria fazer. Deus tem prazer em revelar para nós os planos. E a maioria já está revelada aqui no palavra. Mas ele, na sua soberania, da sua supremacia como Criador e sustentador do universo, tem prazer em mandar anjos ou através da voz do Espírito Santo conversar conosco.
e falar um pouquinho o que Ele quer para a nossa vida, para o nosso ministério, para esse mundo. Mas isso não é para qualquer um. Isso é para os amigos. E essa intimidade com Deus é conquistada através dessa tenda da congregação, dessa tenda do corpo, desse momento a sós. De derramar de Deus, a nossa alma, o nosso coração. Moisés experimentou isso. A tenda da congregação significou para Moisés lugar de recarregar suas baterias espirituais. A tenda da congregação significou para Moisés lugar de desfrutar da intimidade. E a tenda da congregação também significou para Moisés lugar de terapia com Deus. Terapia. Nós estamos vivendo no mundo da melancolia, da depressão, do estresse, da ansiedade, são os males emocionais. As pessoas estão morrendo ou sofrendo dos males que hoje são classificados como doenças psicossomáticas. Soma, corpo, psique, mente, alma, emoções. São doenças que se alojam no nosso corpo, doenças físicas, mas que têm origem nas nossas emoções. Quando o corpo não está bem, às vezes é porque as nossas emoções não estão bem. Nas policlínicas de Santos, eu não estou vendo mais, mas antigamente tinha uma frase lá, quando a boca cala, o corpo fala. Agora, quando a boca fala, o corpo sabe. E hoje os profissionais de saúde que são mais procurados são os terapeutas, os psiquiatras e principalmente os psicólogos, os psicanalistas. Porque as pessoas precisam desabafar, precisam falar, precisam se abrir. E com certeza, esse momento aqui da tenda da congregação foi para Moisés esse momento dele desabafar. Falar, Senhor, eu estou cansado. Eu sei que o Senhor me chamou, eu estou aqui, não me arrependo, mas eu estou cansado. Esse povo só reclama, esse povo não consegue enxergar as coisas boas. Esse povo esqueceu que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Esse povo esqueceu que o Senhor abriu o mar vermelho para eles passarem. Esse povo esqueceu que o Senhor mandou maná. Esse povo esqueceu que o Senhor mandou codornizes. Esse povo esqueceu